jogo extremamente importante. O Vitória, por sua vez, vai ter a estreia de um velho conhecido do Vasco. Vai ter o Renato Kaiser, que gosta muito de fazer gol no Vasco. Por onde ele passou, ele fez gol no Vasco. A lei do ex nunca funciona tão bem para esse jogador quando ele joga contra o Vasco. É impressionante. O jogador pode estar em péssima fase, jogando muito mal, mas enfrentou o Vasco, ele faz gols, acaba com o jogo e destrói o Vasco. Sempre assim, o roteiro é muito parecido. Foi assim em Atlético Goianiense, foi assim em Fortaleza, principalmente. Foi assim também, se eu não me engano, no Atlético Paranaense, quando ele estava lá. E com certeza é um jogador que ama fazer gol no Vasco. Na minha opinião, o Vasco tem que ficar de olho nesse jogador aí, para ele não poder balançar as redes no jogo de hoje. O Vasco tem que sair vitorioso de qualquer maneira. Cara, chega a ser piada, mas não é, né, mano? Não é piada, não é sacanagem com o torcedor, é sacanagem dos jogadores, né? Mas 2 para o Vitória com um jogador a menos. Vasco 1. Vasco tomou 2 gols do Renato Kaiser. A gente até falou disso aqui no nosso vídeo mais cedo, mano. Que era pro Vasco tomar cuidado com o Renato Kaiser, porque ele faz gols no Vasco. Não importa o time que ele joga, ele sempre vai marcar contra o Vasco. Talvez se o Vasco contratasse um jogador desse, ele para de fazer gol no Vasco, né? Mas esse é o menor dos nossos problemas, porque esse time é um time de vagabundos, cara, um time de nojento, um time de derrotados. Todos esses jogadores são fracassados. Todos esses jogadores deveriam pedir para sair do Vasco. Vergonha, vexame. Não é só de um jogador, é de todos. O elenco como um todo, um elenco fajuto, uma diretoria fraca, omissa, pior diretoria da história do Vasco, com um monte de imprestável que trabalha dentro do Vasco, pessoas incapazes, incompetentes, que não deveriam estar no Vasco, como é o Felipe, como é o Pedrinho, como é Marcelo Santana e por aí vai. Essa corja toda de amigos do Pedrinho, afundando o Vasco para a segunda divisão mais uma vez. Tá aí, ó. Tá aí as suas contratações, Felipe. Tá aí o seu timinho que você montou pro Vasco cair de divisão. Esse time tem a sua cara. Esse time tem a sua cara. É essa porcaria aí que a gente tá vendo dentro de campo. Um absurdo, cara. Um time com um jogador a mais, mano. Com um jogador a mais não conseguiu ganhar do 18º colocado. Um time extremamente inferior ao Vasco e não consegue vencer. O Diniz, meu amigo, se ele não fizer milagre, a gente tá na segunda divisão. Não tem salvação pro Vasco. É um monte de jogador fracassado que veste a nossa camisa. Jogadores que não ganharam porra nenhuma por onde jogaram. Jogadores fracos que não merecem vestir essa camisa. E o torcedor é um que paga o pato, é um que sofre, é um que sempre tá ali tentando apoiar de alguma forma. Ainda tem torcedor lá no Barradão apoiando o Vasco. Ainda teve torcedor que foi lá na Bahia assistir esse jogo. Esses peladeiros entregar o jogo pro Vitória. Porque se não entregar um jogo desse é o quê, cara? Tá de sacanagem com a cara do torcedor, mano. Com um jogador a mais, o jogo inteiro com um jogador a mais, não conseguiu sustentar uma vitória. Um time covarde, frouxo, esse time do Vasco, mano. Tá de sacanagem. Um absurdo que a gente tá vendo, um absurdo. E o Diniz não vai fazer milagre. O Vasco ainda tem mais de um mês até que consegue contratar jogadores para melhorar alguma coisa. Porque, cara, é um absurdo você ver essa defesa do Vasco. O Léo Jardim hoje fazendo de tudo para entregar, frangando, tomou um frango no primeiro gol. Teve um lance bizarro ali que o jogador do Vitória cruzou a bola, ele entregando o gol, mais um gol pro Vitória. Era para ser 3-4 pro Vitória. Depois que colocou o Renato Kaiser no segundo tempo, o Vitória engoliu o Vasco. Um jogador só destruiu o setor defensivo do Vasco, o sistema defensivo do Vasco. Foi destruído por um jogador só. Um absurdo, cara. É nojento você ver esse João Vitor vestir a camisa do Vasco. O garoto da base não tem nem culpa. Ele não é um jogador pronto ainda, é um jogador que está subindo para os profissionais e tá jogando uma roubada dessa danada, sendo criticado por torcedor, sendo que ele não tem culpa de nada. É um jogador que não está pronto, está muito verde ainda e está numa roubada danada por culpa dessa diretoria que não soube montar o elenco. Desde o ano passado, era extremamente importante contratar a porra de um zagueiro. Esses caras não contrataram um zagueiro bichado do Atlético Mineiro, que é esse Maurício Lemos. Cadê esse cara? Por que não entra em campo? Cadê o seu Lucas Oliveira, que o senhor ajudou a revelar para o futebol, que quis dar espaço para o Vasco, assim como faz com seus amigos? Porque ele não entrando em campo, o senhor mostra mais ainda a sua incompetência, a sua falta de profissionalismo dentro do Vasco, de entendimento de futebol. Porque se o jogador está à disposição, tem que entrar em campo. Se não joga é porque é fraco, não consegue render os treinamentos e foi você que contratou esse cara pro Vasco. Um absurdo, cara, um absurdo. Você vê um timeco desse em campo, o torcedor já tá de saco cheio, ninguém aguenta mais tanto sofrimento. Todo jogo é essa palhaçada, todo jogo é humilhação, o Vasco é humilhado por qualquer uma. O Vasco é o pior time que existe, não é possível.
Não é possível. Jogadores fracassados, eu não aguento mais ver a cara nojenta desses caras. Já entram em campo, todo mundo já sabe que não vai ganhar o jogo. Tem que tirar esse Pedrinho do Vasco, cara. Tem que tirar ele do Vasco. Alguém dentro do Vasco tem que fazer alguma coisa para tirar esse cara de lá. Não dá, ele vai rebaixar o Vasco. Ele é pior do que o Jorge Salgado. Ele é pior do que o Campelo. É pior que o Eurico Miranda e também com o Dinamite. Todos os presidentes recentes do Vasco, o Pedrinho consegue ser pior que todos eles. Ele acha que ele é o maioral, que ele é o salvador da pátria, o super-herói que tirou o Vasco da mão das 777 Partners. E a gente tá lá, caindo de divisão mais uma vez, por culpa dele. Se o Diniz der errado, a culpa vai ser sua, Pedrinho. A culpa vai ser sua porque contratou um treinador fraquíssimo no início da temporada, não soube montar um projeto vencedor pro Vasco, soube montar um projeto perdedor, porque o que a gente está vendo hoje é a sua cara, é o fracasso, é a cara de um fracassado à frente do Vasco. É isso. Está refletindo dentro de campo. Esses jogadores não jogam pela diretoria, esses jogadores não jogam para o torcedor e muito menos por eles mesmos, porque são um bando de frouxos dentro de campo.